A paz do Senhor, povo santo, tudo bem? Eu quero falar hoje sobre um assunto extremamente importante, que é sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo. Esse ponto, volta e meia, ele aparece entre os círculos cristãos devido a uma ou outra situação grave que surja nas mídias, nas redes sociais, no contexto geopolítico, e é algo normal e que gera muitas vezes preocupação, ansiedade, gera muitas vezes especulação e muitas vezes o próprio descrédito, a própria incredulidade. Mas o que eu gostaria de enfatizar nesse breve vídeo é o seguinte: a questão do retorno do Senhor Jesus à Terra, por incrível que pareça, para muitos, é um ponto básico, fundamental na fé cristã. E me chama a atenção o fato de que, se fizermos uma análise no contexto brasileiro, podemos perceber que a geração dos últimos 10 anos de cristãos, de convertidos, sabe quase nada ou nada acerca desse tão importante assunto. Isso nos mostra, mais uma vez, a correção das profecias bíblicas, que nos diz que nos últimos dias muitos estarão dormindo, muitos estarão dispersos. Mas eu quero enfatizar aqui, então, que a igreja cristã primitiva, a igreja cristã ao longo dos séculos, sempre aguardou a vinda do Senhor Jesus. E ao contrário do que muitos pensam, isso não deve gerar em nós ansiedade, medo, não deve gerar em nós algum tipo de preocupação, mas deve sim, no cristão autêntico, gerar uma expectativa, gratidão, amor, ousadia, fé. Ora, estamos falando do nosso mestre. Quem é que não gostaria de se encontrar com o seu mestre? Estamos falando do nosso Salvador, aquele que disse lá em João: eu vou para junto do Pai preparar morada para vós. E é tão interessante essa questão do retorno de Cristo, porque, como eu lerei aqui breves trechos, o próprio Senhor Jesus fala do seu retorno. Atos dos Apóstolos, as epístolas, sem mencionar os livros proféticos como Daniel, Apocalipse. Mas algo que me chama a atenção é que na nossa cultura, conforme a agenda atual, nós percebemos que, além de não ser um assunto tocado, focado, é um assunto ridicularizado. Perceba, veja com atenção que quando nós assistimos filmes, séries, filmes hollywoodianos, aqueles que sempre trazem ali uma destruição, normalmente é Nova York, né, o centro, ou filme de super-herói, ou de invasão alienígena, ou de guerra, enfim, desastres naturais, volta e meia nós temos essas sequências de filmes nesse sentido. Você vai perceber que não é raro o filme em que aparece sempre alguém ali com um ar de pessoa desequilibrada, com um ar de uma pessoa alienada, com algum cartaz, uma camiseta, uma placa, com alguma frase do tipo: ó, Jesus está voltando, é o julgamento final, é o juízo final, alguma coisa nesse sentido. E lógico que, para bom entendedor, né, meia palavra basta. A mensagem transmitida é simples. Quem fala sobre isto, quem acredita nisso, é um alienado, é uma pessoa que está fora de si. Hoje nós vivemos num contexto que é mais bonito, agradável, mais fortalecido o pensamento, por exemplo, de algo como uma vida extraterrestre, do que a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o grau de incredulidade e indiferença que nós vemos com a palavra. Se você retira a questão do retorno de Cristo, o que sobra do Evangelho? Como Paulo escreve, ora, se nossa vida se resume, se a nossa fé, melhor dizendo, se resume a esta vida aqui, esse plano terreno, nós somos os mais infelizes dos seres humanos. O Senhor Jesus nos diz, por exemplo, lá em Mateus capítulo 26, quando ele está partindo a ceia, ele institui a ceia, a famosa Santa Ceia. A palavra do Senhor Jesus no versículo 29: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Ele está dizendo que nós vamos partilhar com ele no novo reino, no reino do meu Pai.
Podemos citar, por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 11, quando o Senhor Jesus ele ascende aos céus, e a Bíblia nos diz que os apóstolos estão ali olhando para o céu, e ele vai nas nuvens, o Senhor Jesus some nas nuvens, eles estão olhando para os céus, e aparecem dois homens de branco e dizem: Galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Senhor Jesus que subiu, ele virá da mesma forma como ele subiu, ou seja, de forma física, de forma gloriosa. Então, essa é o fundamento, é um fundamento da fé cristã. Para encerrar já esse breve comentário aqui, em Mateus 24 nos diz, por exemplo, nós pegamos aqui a partir do versículo de número 28, e logo, depois da aflição daqueles dias, o Senhor Jesus aqui ao longo do capítulo 24 narra uma série de situações que envolvem pandemia, guerras, rumores de guerras, violência, enfim, o que nós estamos presenciando diariamente. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Veja que interessante isso, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Longe de fazer aqui algum estudo escatológico acerca dos eventos que precedem essa segunda vinda do Senhor Jesus, o que eu quero enfatizar aqui é: crer no retorno do Senhor Jesus é parte da fé fundamental cristã. Para encerrar, eu trago à memória Hebreus capítulo 5. O autor de Hebreus, ele nos traz ali um rol de pontos que podem ser tidos como fundamentais da fé cristã. E aqui no capítulo 6, diz assim, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento. Aí eles estão dizendo à igreja, olha, vamos avançar, não vamos ficar de novo falando do fundamento da fé, mas ele traz aqui o fundamento, não lançando de novo o fundamento. Qual o fundamento? Do arrependimento de obras mortas, então isso é a base do Evangelho, fé em Deus, base do Evangelho, doutrina dos batismos, isso é base da fé, batismo no Espírito Santo, batismo nas águas, batismo de arrependimento nas águas, imposição das mãos, para abençoar, para curar, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Veja bem, ressurreição dos mortos e juízo eterno é um fundamento, é um rudimento da fé cristã. E estamos falando do retorno de Cristo, que envolve, dentro desse contexto, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, porque quem fará esse juízo eterno? É o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, anseie, ore, peça pelo retorno do Senhor Jesus. Verá na nossa geração? Não sabemos. Alguns sinais apontam que sim. Mas ainda que isso não ocorra, ao aguardar o retorno de Cristo, a Bíblia nos ensina que isso gera paz em meio à tribulação. Isso gera esperança. Isso gera amor pelo evangelismo, para pregar o evangelho. Isso gera oração. Muitos de nós não oramos, não evangelizamos, estamos sem esperança, abatidos e oprimidos. Não é porque não temos fé em Deus, mas é porque nós não estamos crendo no retorno do Senhor Jesus. Isso não é um alvo, não é um objetivo, não é uma meta, e deve ser uma meta do verdadeiro cristão. Então, meus irmãos, a minha oração, meu pedido é este: creia que o Senhor Jesus virá. Ele virá com paz, com justiça, com um novo reino para implantar o seu reino. Nós oramos tanto, dizendo que vem o seu reino, seja feita a sua vontade. O reino de Deus, ele virá com justiça. E se nós não tivermos essa compreensão, estaremos, conforme Paulo descreve, como que dormindo na noite, porque o Senhor Jesus virá como um ladrão. Ele diz isto, e Paulo diz isso no sentido de surpresa, virá como vem um ladrão à noite. E aqueles que dormem perderão, conforme se diz por aí, perderão o bonde. Mas aqueles que estão atentos vão compreender os tempos e os sinais dos tempos, conforme o Senhor Jesus nos diz. Entendam, compreendam os sinais dos tempos. Amém? Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te capacite nesses dias tão difíceis em nossa nação, em nosso mundo. Mas saiba do seguinte, o Senhor Jesus não nos desampara, não nos abandona. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.